Olá pessoal, Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a quarta lei hermética, que se chama polaridade. Nós falamos a anterior, né, que falava sobre a vibração, e nós vamos ver que essas leis, elas estão todas interligadas, né, e elas coexistem. Então, nessa questão da vibração, nós vamos ver que também existem os seus polos opostos, né? Vamos ver a mesma energia, ao mesmo princípio, porém nos seus opostos. Então, assim como nós vamos falar, exemplos do pêndulo, né? Como essa lei está ali, e outros exemplos que nós vamos falar também. Perfeito. E também nessa lei diz, né, que tudo tem seus dois polos, tudo tem seu par de opostos. Mas se a gente estudar ela um pouco mais a fundo, diz que não são opostos. Na verdade, são duas coisas. Dois lados da mesma moeda. Isso, perfeito. Dois Todos lados da fazem mesma parte moeda. da moeda. É como se fosse a mesma essência, só que em graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio. O que é o frio? É a falta de calor. Né? E a gente pode ver isso com a água também, o gelo e a água fervendo. Um é falta de calor e o outro isso. E na verdade o calor e o frio são a mesma essência, só que tem graus diferentes. E isso funciona com emoções também humanas, por exemplo, amor e ódio, coragem e medo. Coragem, né, e vergonha. A pessoa, por exemplo, que é introspectiva, ela tem todo o potencial para ser extrovertida. Sim. O contrário também. Exato, porque é como se fosse essa coisa do pêndulo que a Ana falou. Se o pêndulo vai muito para o outro lado, ele pode ter essa tendência de voltar na mesma intensidade para o outro lado. Então a gente pode usar essa lei ao nosso favor dessa forma. Já que a gente sente muito medo, a gente vai lá e cultiva pensamentos de coragem por ser a mesma essência. Então a gente consegue transportar isso conscientemente para o outro extremo. Então, quando nós nos encontramos em situações assim, por exemplo, se eu sou muito introspectivo, tenho uma certa tendência à timidez, né? Então, reconhecer isso e cultivar o oposto, né? Me colocar em situações em que faz com que eu passe a vibrar diferente, né? Já trazendo a lei anterior. Para quê? Porque essa polaridade, né, possa ter como uma compensação, né? Se eu estou muito triste, eu não posso permanecer naquela tristeza e achar que, né, vamos dizer assim, eu posso cada vez ficar mais triste. Mas se eu opto por sair daquilo imediatamente, eu tenho que fazer coisas opostas para compensar aquela tristeza. Isso, né? E essa lei favorece a isso, por ser a mesma essência. Então, Sim. Se a gente reconhece aquilo como consciência e faz o oposto, a tendência é as coisas conspirarem, né, o universo conspirar para nos ajudar por ser da mesma essência. Sim. E isso funciona também com o caminho de nossa alma, que a gente pensou que fez algumas analogias. Por exemplo, para a gente conhecer a felicidade, a gente tem que passar pela tristeza. Para a gente conhecer verdadeiramente a luz, reconhecer a luz, a gente tem que conhecer a escuridão também. São as trevas. Que na verdade é falta de luz. A luz é tudo, né? Só que a falta de luz gera a escuridão. Então a gente tem que passar também pela escuridão, conhecer os estados mais densos, né? De ser, de ânimo, né? De sentimentos, pensamentos, exatamente para quando vier a luz, a gente saber reconhecer e ter a sapiência de andar pelos dois. E poder ter decisão de escolha, né? Isso. Como que você vai fazer uma escolha se você não tem opção, né? Então, com isso, nós não estamos dizendo para a gente buscar as trevas ou buscar a escuridão. Não, porque as circunstâncias da vida já podem nos colocar, né? Então, naturalmente, né? Não precisa ir atrás. A nossa luta, vamos dizer, como essa luta da alma que você falou, né? Voltar, né? Voltar a reconhecer o que é essa luz da nossa essência, da nossa consciência. Exato, e está além disso do bem e do mal, porque o bem e o mal é muito relativo no olhar de cada um. E Deus está acima disso, né? O que é bom para um não é para o outro, naquela circunstância, o que é ruim, né? E vice-versa. Sim, exatamente. E a consciência, né? E também Deus está além disso. Então, quando a gente se conecta com a nossa consciência, com o nosso centro, né, de equilíbrio interno, a gente consegue estar além dos dois, saber caminhar
nos dois, porque no mundo vai apresentar circunstâncias boas e ruins. Caminho do meio. No caminho do meio. O que a gente não deve fazer é se permitir ser jogado com essa lei do pêndulo, porque uma hora tá muito extasiado, né, com êxtase, assim, de euforia, ou eufóricos, porque aí a lei do pêndulo ela vai pro outro lado também. Sim. Por uma lei, a gente tende a ir para aquele outro posto ali. Exato. Lembro da avó falando, né? Essa alegria toda, menina, amanhã vai acordar chorando. Claro que talvez fosse uma frase um pouco pesada e tudo, mas acontecia. Vai ter Porque ela já tinha essa sabedoria, ancestral. né? Ancestral, de que você, ora tá muito triste, daqui a pouco vem uma alegria, né? Ora tá muito feliz, aí vem uma tristeza, porque é uma lei natural, né? A questão é o quê? Nós nos mantermos equilibrados nessas duas situações, né? Exato. É não nos deixar influenciar nem por um lado e nem tanto por outro lado, né? Porque aquilo, alegria demais, daqui a pouco vai para outro extremo, né? Mas se a gente sabe desfrutar da alegria, assim como nós aprendemos a desfrutar dos momentos difíceis, aí nós vamos extrair o que é essa sabedoria daquela situação difícil, né? Perfeito, que é isso que a consciência busca, né? Exato, por isso que ela se coloca nessas circunstâncias, né? Exato. Estar em um funeral, por exemplo, não estar ali morrendo junto, né? Sim. Assim, desesperado, ou estar em uma festa e não estar eufórico, assim, pensando, nossa, esse é o melhor momento da minha vida, tipo, porque aí a tendência é você ir sendo levado com as circunstâncias da vida e não criar um centro de equilíbrio dentro de você. E até essa atitude de falar, isso aqui é o dia mais feliz da minha vida, e então você quer dizer, dali você não passa, né? Parece assim que aquilo ali é o tudo que você tem para ser feliz, e aí a tendência é o quê? Você ir lá para outro lado. Mas se você se mantém em equilíbrio, vamos dizer, o céu é o limite, né? Você pode sim ter momentos mais felizes do que aquele momento X ali, né? Então seria como uma forma de dar uma certa liberdade para a nossa própria consciência e permitir com que ela viva outros momentos, né, mais felizes. E talvez a própria felicidade, ela também é relativa, né? Mas se a gente for pensar nela como objetiva, não seria a própria consciência? Quanto mais consciência a gente vai adquirindo e tirando das circunstâncias, essa sabedoria, né, e esse amor, seria essa compreensão, talvez, será que isso não seria a própria felicidade? Eu penso dessa forma também, porque você pode estar em locais que para umas pessoas poderia não ser tão legais assim, mas a tua alma está plena, né? Você está feliz, você está sentindo essa liberdade de estar ali porque quer, né? Porque, vamos dizer, porque pode, e enquanto que você pode estar num palácio, eu não sei porque eu nunca estive no palácio, mas imagino que se aquela alma não esteja ali vivendo o presente e consciente de si, ela também não vai estar feliz, né? Não é porque o local em si, né? A questão das escolhas dos locais é para a gente mudar a nossa vibração, né? Mas se nós não estamos vibrando bem, né, nós temos que nos acostumar com outros tipos de vibrações, porque existe essa lei da correspondência e da compensação, aliás, da polaridade, né? Então, de ir de um extremo ao outro, né? Nossa, e você falou isso do palácio, né? Eu lembrei do Buda, que ele faz uma coisa até um pouco parecida. Ele tem ali tudo, né? Ele tem abundância material, todo tipo de mulher, ou de prazer, ou de comida ali que ele queria. Mas falta algo, falta consciência, falta felicidade verdadeira. Não era adequado para ele expressar o que ele tinha de mais, vamos dizer, mais íntimo, né? Mais, vamos dizer, sua missão, né? Exato. Aí o que ele fez? Ele foi embora, largou tudo que ele tinha e foi em busca de se conhecer a si mesmo. Se lançou, assim, passou por um monte de dificuldade, viu a realidade do mundo exterior, e isso gerou o que nele? Consciência e a verdadeira felicidade. Então, com isso, nós queremos dizer que não é o lugar que você se encontra necessariamente, né? Nem o que você tem de acesso ao material, vamos dizer, senão que esse estado que você consegue de equilíbrio e de consciência para aprender de tudo sem ser vítima de nada. Perfeito. Será que faltou alguma coisa? Acho que a gente falou. Falamos de tudo. E pessoal, a próxima lei vai ser a causa e efeito, que tem a ver com essa polaridade também. Todas as leis se interligam. E é isso. E até lá. Até lá. Tchau, tchau.